Fala aí pessoal, sou Jorge e Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Cruzeiro que fechou nas últimas horas a venda de Kaique, lateral esquerdo para o Como. Informação que vem do jornalista italiano Fabrizio Romano, dá conta de que o time italiano vai desembolsar 10 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus para fechar acordo. Vale a lembrança de que o Como já havia feito uma proposta de 7 milhões de euros recusada, uma proposta de 9 milhões de euros recusada, agora 10 milhões de euros mais 2. Kaique, jogador revelado no Cruzeiro, só jogou pela equipe mineira, chegou a disputar com a camisa da Seleção Brasileira Sub-20 o Sul-Americano e o Mundial de 2023. Completa 23 anos de idade agora no mês de março, temporada atual de 2 jogos e uma assistência na derrota para o Galo por 2-1 no último fim de semana. Inclusive, curiosidade, na mesma semana em que se acerta para vender o Kaique, o Cruzeiro tinha conversas avançadas para transferir também o Cauã Prats para o Borussia Dortmund. Imagino que o Cruzeiro não vai vender os dois jogadores na mesma semana. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. E o Cruzeiro vai abrir mão do melhor jogador da Copa São Paulo de Juniores desse ano. Centroavante Fernando, que era capitão do time campeão da Copinha pelo Cruzeiro, foi também eleito o melhor jogador do torneio, 6 jogos e 4 gols. Não ficará a decisão do departamento de futebol profissional. Fernando tem contrato com o Cruzeiro até dezembro, o que diminui o poder de barganha da Raposa. Não dá para imaginar o Cruzeiro pedindo um caminhão de dinheiro. Posso assegurar que ele já recebeu nos últimos dias uma sondagem de um time pequeno de Portugal. A negociação ainda não avançou. Para piorar, o Cruzeiro tem só 50% dos direitos econômicos do atleta. Os outros 50% seguem vinculados ao Água Santa. Decisão de abrir mão do Fernando parte de Tite e sua comissão técnica considera um engano, um equívoco. Acho que o Fernando mostrou muita capacidade na Copa São Paulo e evolução em relação a anos anteriores em que ele já esteve até no time principal do Cruzeiro. Você pensa parecido? Pensa diferente? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião, beleza? Então, é o que eu queria falar naquela primeira entrada. O Bruno Faleiro, após a entrevista coletiva do Tite, ele informou que não teremos jogadores na zona mista. Então, eu acho que é importante, né, nesse momento assim, que você entrega uma goleada dessa, né, começando aí a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu acho que se eu fosse jogador, né, eu ia pedir para falar. Por mais que o torcedor ele não quer mais fala, né? Temos que reagir, essas coisas todas, mas eu acho que é importante assim alguém chamar a responsabilidade neste momento, né? Porque foi uma estreia vergonhosa do Cruzeiro, né? O Cruzeiro, acho que... Eu não me lembro a última vez que o Cruzeiro tomou 4-0 num jogo, né? Com sinceridade. Teve 2024 com o Bahia, 4-1, lá em Salvador. Samuel, acho que mais do que falta de desempenho, sim. O Valu até trouxe aqui, você estava ainda indo lá para a coletiva... no Cruzeiro Stats, até te passaram aí, né, Valu? A última vez foi o quê? 2012? Por 4 gols de diferença? O grande Bernardo Lopes lá, Samuca, passou que foi... o Cruzeiro não perdia por 4 gols de diferença desde o dia 3/11 de 2012. Praticamente 13 anos e meio. Cruzeiro 0, Santos 4 na Independência. Pois é, me recordo, o Neymar destruiu nesse jogo. Então, é uma vergonha muito grande, né? Começar a Série A dessa forma, com o Olé do Botafogo. E eu tava falando, Léo, Valu, Rafa e amigos aqui da Samuca TV, no finalzinho ali tivemos um problema de sinal, né? O Cruzeiro começa um ano com muita expectativa, faz uma grande contratação, que é o Gerson, mantém a base, né? Recusa aí investida muito forte, do Flamengo no Caio Jorge, consegue a permanência do Matheus Pereira e aquela expectativa para todo mundo, né? O discurso, diretoria falando sobre brigar por títulos e esse mesmo departamento, né? Aí incluindo futebol, comissão técnica e jogadores, eles conseguem chegar no final de janeiro com o Cruzeiro entrando numa crise, né? Eu acho que não dá para ninguém negar que você estrear dessa forma em 6 jogos, são 4 derrotas. Em 3 jogos com o time titular, teve só a vitória para cima do Uberlândia. Então,
é um princípio sim, é uma turbulência que o Cruzeiro começa a enfrentar no primeiro mês do ano, né? Tendo uma base mantida, porque senão fica parecendo que o Cruzeiro fez uma reformulação absurda, né? Contratou um monte de gente, perdeu um monte de gente, e não. Praticamente quem o Cruzeiro quis, ficou, né? E se vai sair agora é porque mudou também aquele discurso que foi feito há algum tempo, né? Então, o Cruzeiro está se enfiando nesse processo, ele caminhando com as próprias pernas para esse momento, né? E o Tite, a impressão que eu tenho aqui da entrevista coletiva é que ele sabe que existe uma cobrança, uma pressão e tem que existir realmente. Quando você pega um trabalho que deu muito certo, ou muito certo, vamos dizer, que deu certo, né? O Cruzeiro fez um trabalho que chegou aí numa terceira colocação do Campeonato Brasileiro e depois você consegue uma vaga para a Copa Libertadores e aí vem uma troca de comando técnico, porque o técnico não quis continuar. Quando você fala de aprimorar algumas coisas, não teve nada aprimorado até o momento, né? Então já tem aí 25 dias, né, de trabalho, de treinos e tudo. E a resposta ela precisa ser dada porque a pressão vai ser cada vez maior, né? E acho que é uma pressão justa, porque não está faltando encaixe disso e daquilo. O Tite usou aí esse ritmo de jogo, né? Então vamos colocar o time contra o Betim, contra o Coritiba, contra o América e assim vai. Não poupar mais ninguém, até porque é começo de temporada, né? E que essa turma aí se vire para dar uma resposta, né? Claro que quando a gente fala aqui, não acho... o Tite tem algumas escolhas que são questionáveis. Essa que eu fiz, por exemplo, do Arroio, terminou o ano muito bem e ganha como prêmio começando a temporada no banco, né? Ou participando do time alternativo. E hoje entrou talvez aí uma das poucas coisas boas aqui que a gente viu neste Nilton Santos da atuação do Cruzeiro. Então, algumas escolhas questionáveis aí neste início de trabalho e que ele vai precisar corrigir a rota porque a pressão vai aumentar cada vez mais e eu tenho certeza que o torcedor do Cruzeiro, ele está preocupado e com razão. A gente aqui acompanha muito, né, toda essa repercussão, porque vê um trabalho que tinha uma expectativa muito grande, ele ir para um caminho contrário já no primeiro mês do ano, né? Então, apenas para concluir aqui, o Cruzeiro precisa retornar para a rota aí positiva e só depende do Cruzeiro, né? Jogadores, papel muito importante, diretoria, papel muito importante e o Tite fazer o trabalho aí realmente surtir efeito, né? Porque é jogo em cima de jogo e não tem tempo mais não, velho. O fator de reconstruir lá foi feito pelo Leonardo Jardim, velho. A missão principal ele conseguiu, velho. Agora a casa tá arrumada. Por mais que o discurso venha se perdendo aí nos últimos movimentos, porque se você negociar 2 laterais esquerdos e negociar um titular que até então não era objetivo do departamento de futebol, e aí quando eu falo departamento de futebol, são todos, né? O Joaquim Pinto, o Bruno Spindel que chegou depois, o Pedro Júnior que está acima, e acima do Pedro Júnior o Pedro Lourenço. Essa turma precisa voltar para o caminho aí que todo mundo quer que o Cruzeiro siga, porque o ano começa muito mal para quem teve tudo aí pronto para finalmente engrenar, né? De novo, a gente vai precisar aí reconstruir alguns caminhos que pareciam estar tão claros, mas no momento estão ficando aí em um plano que vai se afastando, viu, Léo Campos? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.